Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da XTB. Vivemos atualmente uma situação difícil e bastante conturbada por todo o mundo, com a situação do conflito militar no leste da Europa, também a inflação crescente, que não dá sinais de querer abrandar, e isso, tipicamente, são os ingredientes que são necessários para criar instabilidade e também, como tal, volatilidade para os mercados financeiros. E volatilidade, como é óbvio, além de criar movimentos mais dinâmicos nos mercados, significa muitas vezes também sinais de oportunidade, sobretudo para quem faz trading de mais curto prazo. E nesse contexto, a XTB, numa ótica de estar numa contínua melhoria dos seus serviços e também da sua oferta, decidiu, no final do mês passado, adicionar então à sua oferta mais instrumentos. Nos índices, adicionámos dois índices de volatilidade, precisamente para os nossos clientes conseguirem tirar partido, conseguirem, aliás, negociar a volatilidade ou, pelo contrário, fazerem hedging, portanto, fazerem cobertura das suas carteiras no mercado acionista. Adicionámos, por isso, o índice VIX e também o índice VSTOXX, que já iremos falar daqui a pouco. No campo das commodities, portanto, das matérias-primas, adicionámos três, o gado, adicionámos também a carne de porco magra, portanto lean hogs, e adicionámos também o óleo de soja. É isso que iremos ver então já de seguida numa breve apresentação. Temos aqui então os 5 instrumentos que iremos abordar hoje, 2 índices e 3 matérias-primas. Começando então aqui pelo VIX. O que é isto do VIX? Para quem não sabe, é um índice de volatilidade em tempo real, portanto criado pela CBOE em 1990 e que serve de benchmark para a volatilidade do mercado em geral, mas está particularmente relacionado com o índice SP500. E é um índice que é forward-looking, ou seja, olha à posterioridade, ou seja, ele dá-nos a volatilidade implícita, mas para os próximos 30 dias. Portanto, olhando para o VIX, os investidores têm uma ideia de como é que o mercado se poderá comportar nos próximos 30 dias em termos de volatilidade, tendo a noção de que, tipicamente, o VIX e, por exemplo, o SP500 têm uma correlação inversa, ou seja, se o índice SP500 subir, à partida o índice VIX cai, mas se o índice SP500 descer, à partida o índice VIX sobe. E é portanto importante que esta correlação negativa o torna bastante interessante na tomada de decisões de investimento ou, conforme referi no início deste vídeo, para fazer cobertura, portanto para fazer hedging da nossa carteira. Como é que se calcula então este índice? Bem, a fórmula nem sempre é fácil, mas muito simplisticamente é um agregado dos preços ponderados de opções de compra e venda sobre o índice SP500. Quem quiser, como é óbvio, mais detalhes poderá consultar o site da CBOE. Como é que se utiliza então o índice VIX? Portanto, sendo o VIX um barómetro que mede a incerteza do mercado, por assim dizer, estamos perante um indicador de risco. Portanto, tipicamente, se o VIX ultrapassar o nível dos 30, iremos ver o gráfico já a seguir, normalmente isso significa que está associado a períodos de mercado de maior volatilidade e se ultrapassar o nível dos 20 em baixa, está associado a períodos mais calmos, portanto, é que o mercado está em range e bastante mais lateral. Temos aqui então a correlação entre o VIX e o SP500. Como podem ver, a grande resistência situa-se aqui na zona dos 30, portanto, isto nunca é um valor fixo, é sempre uma zona de referência, e a zona de suporte aqui na zona dos 18, 19. Portanto, sempre que o VIX se aproxima dos 30, então estamos numa zona de volatilidade elevada, e sempre que se aproxima dos 20, estamos numa zona em range, portanto, um mercado bastante mais calmo. Reparem esta correlação então inversa com o VIX a cair e o SP500 a subir. Quando o SP500, e tomando em consideração aqui este movimento de queda de mais curto prazo, quando o SP500
cai, então o VIX sobe. Atenção que poderemos também usar este indicador, este índice de volatilidade, para procurar sinais de inversão nos índices. Portanto, ao vermos o VIX a aproximar-se aqui da zona dos 30, 35 pontos, poderá ser interessante começar a procurar zonas de inversão no SP500. Portanto, possíveis zonas de compra no SP500, e foi precisamente isso que aconteceu aqui recentemente também no mês passado. Já o índice VSTOXX é a mesma coisa que o VIX, mas neste caso mede a volatilidade implícita para o índice Eurostoxx 50, permitindo assim, de uma forma mais precisa e rentável, ter acesso à volatilidade europeia. Portanto, o VSTOXX é como se fosse um benchmark da volatilidade, mas neste caso para a Europa. O Eurostoxx 50, para quem não conhece, é um índice que é composto por 50 empresas blue chips dos 12 países da zona euro e é derivado de um índice maior, portanto mais abrangente, chamado Stoxx Global 1800, que negocia na Bolsa de Frankfurt, que faz parte então da Eurex. Portanto, com a XTB poderão investir tanto no Eurostoxx 50 como também no VSTOXX. Os traders, portanto, poderão adquirir CFDs sobre o VSTOXX, tendo em consideração que, quando negociarem o VSTOXX, por cada ponto que o índice se mexa, estamos a falar de 100 euros de variação positiva ou negativa. Portanto, por cada lote, isso poderão ver na nossa plataforma na Xstation, por cada lote do índice VSTOXX, portanto, o ponto vale 100 euros. Este instrumento, conforme referi, é muito interessante para diversificar a carteira ou simplesmente fazer cobertura de risco da nossa carteira de ações e proteger-nos face a quedas eventuais que possam existir. Temos aqui então, tal como vimos a correlação entre o SP500 e o VIX, temos aqui a correlação entre o Eurostoxx 50 e o VSTOXX neste gráfico. Conforme conseguimos ver também, sempre que há quedas no índice, o VSTOXX tende a valorizar e vice-versa. Não é uma correlação, como é óbvio, 100% perfeita. E vamos agora então abordar aqui as 3 novas matérias-primas que fazem parte também da nova oferta da XTB. A primeira delas é o cattle, neste caso o vivo, portanto live cattle, traduzindo para português significa gado. É um mercado que vale centenas de bilhões de dólares, uma vez que o gado bovino, como é óbvio, é utilizado para alimentar a população mundial, que está em constante crescimento, e também tem outros depois subprodutos que são fabricados a partir precisamente do gado bovino. No entanto, é uma commodity que é usualmente menos negociada pelos traders. É importante saber, para quem quer começar a negociar cattle, que é um mercado cíclico. Portanto, isto é importante porque conseguimos prever com alguma exatidão mínimos e máximos do mercado. Portanto, quando o mercado se mexe, se move em ciclos, é possível saber que nesta altura temporal, entre a semana X do mês e a semana X desse próprio mês ou do próximo, tipicamente o mercado faz um fundo ou faz um topo. E, portanto, é interessante estudar também esta sazonalidade no mercado do gado. Isso acontece porque, para fazer criação de gado, não se consegue fazer de um dia para o outro. Portanto, poderá levar mais de uma década até reunir todas as infraestruturas e condições para o fazer. E, portanto, mesmo tendo essas condições reunidas, alguns anos de condições difíceis poderão revelar-se fatais e prejudiciais para o agricultor. O que é que faz então mexer o preço do cattle, portanto do gado? Tal como o gado de alimentação representa o futuro do gado vivo e, portanto, o preço de ambos está fortemente correlacionado. No entanto, há alguns fatores que causam o mesmo efeito no preço, mas há outros fatores que podem ter um impacto inverso, nomeadamente a procura por carne bovina. Portanto, quanto maior for a procura, e no longo prazo a procura tende sempre a subir, pelo fator que já referi da população mundial estar em crescimento, a procura então tende a subir, o preço das rações também, a sazonalidade e também o tempo, como é óbvio. Temos depois também o relatório Cattle on Feed,
um relatório divulgado então nos Estados Unidos, na terceira sexta-feira de cada mês, que é também muito importante para percebermos o impacto então da criação de gado no curto prazo e, portanto, tentar extrapolar esse impacto para os meses seguintes. Temos aqui então o gráfico do cattle, como podemos ver, tem estado numa tendência claramente de subida desde 2020, mais recentemente está aqui numa fase de consolidação, mas está ainda a ser suportado pela média móvel de 200 dias, aqui desenhada a vermelho no gráfico. Portanto, é também um instrumento muito interessante para negociação. Já iremos ver daqui a pouco quais as especificidades então deste contrato de cattle na nossa plataforma. O segundo instrumento que foi adicionado foi a carne de porco magra. São também instrumentos de cobertura de risco essenciais para a indústria da carne de porco e, tal como no cattle, nós possibilitamos aqui na XTB a sua negociação através de CFDs que replicam o preço dos lean hogs. Uma vez que os porcos se alimentam de milho, é normal que o preço do milho e o preço da carne de porco tenham uma forte correlação. Tem também aqui um relatório, portanto, Hogs and Pigs Report, que é publicado trimestralmente, que nos dá também uma ideia da quantidade futura de produção de porcos. Portanto, poderemos estar aqui atentos a este relatório trimestral para quem quiser negociar lean hogs. É um mercado também que é marcado por uma elevada volatilidade. Já iremos ver daqui a pouco o gráfico, mas explicar aqui antes de mais qual é que é a correlação entre a carne de porco magra e também o milho. Portanto, basta pensar que se, por exemplo, o preço do milho subir substancialmente, e na situação atual, com a guerra na Rússia e na Ucrânia, que totalizam estes dois países cerca de 30% das exportações mundiais de milho e de trigo, basta pensar que, estando as cadeias de abastecimento com problemas nesses dois países, o preço do milho suba. E, portanto, se o preço do milho sobe substancialmente, como o que está a acontecer, os agricultores tendem a levar os seus porcos para o mercado mais jovens, portanto, com menos peso, ou seja, para evitar custos de alimentação mais elevados. E, portanto, nestas alturas, como a oferta é maior, o preço da carne de porco tende a descer. Portanto, se o milho subir, o preço do porco desce. Se o milho descer, o preço do porco tende a subir. Temos aqui então, cá está, a correlação entre o milho, a azul, e a carne de porco com o gráfico de velas a verde e vermelho. Por último, falar aqui um bocadinho do óleo de soja, que foi também adicionado recentemente à nossa oferta. Já tínhamos soybean, agora passamos a ter também óleo de soja para negociação. O óleo de soja é um óleo vegetal, extraído das sementes de soja, é um dos óleos de cozinha mais consumidos, juntamente com o óleo de palma. Recordar que os preços do óleo de soja já subiram quase 30% este ano, como iremos ver já a seguir no gráfico, e também que as novas regras da EPA, em matéria de biocombustíveis, poderão levar então a um aumento do consumo de óleo de soja. Há também uma desaceleração sazonal do óleo de palma e também do óleo de soja, que é perfeitamente normal. Este é o gráfico então do óleo de soja. Portanto, aqui estamos no princípio de 2022, final de 2021, princípio de 2022, e reparem que já esteve a subir muito mais de 40 e tal por cento, mas neste momento valoriza cerca de 30%. Vamos então ver aqui um bocadinho os gráficos de cada um destes instrumentos. Aqui o gráfico então do VIX, o índice de volatilidade associado ao SP500. Peço desculpa, este aqui é o VIX, que está neste momento aqui a cotar nos 22. Eu vou aqui remover o gráfico do SP500 para ser mais perceptível. Cá está ele. Tem aqui toda a informação também do instrumento. O mínimo de negociação são 0.01 lotes.
A alavancagem é de 1 para 5, portanto corresponde a uma margem de 20% e poderão ter o ativo em carteira por um máximo de 1 ano, 365 dias, e tem um swap diário, portanto uma taxa de juros diária que é cobrada para posições longas neste valor e para posições curtas neste valor que aqui está. Por outro lado, o VSTOXX, também índice de volatilidade, e vou remover também aqui o Eurostoxx 50. Adicionado também recentemente à nossa oferta, tem aqui também as especificações do instrumento, conforme referi, para um lote, cada ponto, cada pip vale 100 euros, portanto, se negociarem um lote, cada vez que o VSTOXX sobe ou desce um ponto, ganham ou perdem 100 euros, mas como é óbvio, esta variação é proporcional ao volume que negociarem. Se negociarem 0.10 contratos, cada ponto vale 10 euros. Depois temos aqui o Kettle, que tem estado aqui então numa subida também bastante forte no longo prazo, portanto desde 2020. Mais recentemente, e este ano, tem estado aqui em queda, está a consolidar acima deste suporte e, portanto, desde que não quebra este suporte, a tendência mantém-se de alta. A carne de porco magras, temos aqui então a correlação com o milho. Conforme já vimos, é um gráfico bastante menos líquido, aliás, conforme referi há pouco, é um ativo menos negociado e daí então estes gaps que estão aqui a ver, mas é um ativo também com uma tendência claramente de subida e aqui poderão ver também as especificações do contrato de carne de porco magra, que é negociado então na CME, portanto na Exchange de Chicago. Por último, temos aqui então o óleo de soja, também numa tendência claramente de subida, portanto desde o princípio do ano que já valorizou cerca de 30%, conforme referi, a tendência mantém-se de subida também, este suporte também deverá ser vigiado, mas desde que não quebre o suporte poderemos vir a fazer novos máximos em breve. Espero que tenham então ficado elucidados sobre os vários ativos que temos à vossa disposição nesta nova oferta. Não percam também o próximo vídeo sobre os novos CFDs sobre criptomoedas que foram também incorporados então à nossa oferta. Um bom resto de dia e bons negócios.